Estamos falando sobre Êxodo, tudo bem contigo? Espero que estejas firme na leitura da Bíblia junto conosco. Estamos hoje finalizando a semana, nessa sexta-feira, olhando para Êxodo, capítulo 11, onde vamos ter o anúncio da 10ª praga, 10ª maldição que Deus lança sobre o Egito para libertar o seu povo. No capítulo 11, há o anúncio de que os filhos mais velhos dos egípcios serão mortos. Os filhos mais velhos serão mortos, inclusive o filho mais velho do faraó. Ou seja, nós temos aqui uma atitude extremamente bruta, extremamente violenta. O próprio Deus determina que sobre o povo do Egito haverá tristeza, morte e destruição. Já tivemos 9 pragas devastadoras e agora a praga, a maldição, a desgraça chega dentro da casa deles, chega dentro da família, inclusive do faraó. O último Deus a ser desbancado, a última força a ser desbancada no Egito para mostrar que o faraó não é Deus, é ele próprio. Capítulo 11, nós vamos ter o anúncio dessa praga e no capítulo 12 nós vamos ter ao longo desse capítulo, a 10ª praga, a partir do 21, versículo 21, a morte dos primogênitos. Ou seja, é o momento em que o faraó é dobrado, o momento em que o faraó experimenta na sua própria família. Na verdade, a ideia que está por trás disso aqui é que a morte do primogênito significava imediatamente a morte da sucessão do faraó. Ou seja, como pai, como rei, como faraó, sua maior expectativa era ter um filho para que ele pudesse assim determinar a sua sequência no reinado, a sua sequência hereditária. O filho do faraó morre, o povo de Israel vai sair do Egito. Nós temos nos versículos 31 e seguintes a descrição, embora os egípcios ainda pressionem os israelitas até o Mar Vermelho, lá adiante nós vamos ter aquela história, aquele fato em que Moisés estende seu cajado, as águas se separam e os israelitas atravessam no seco para poderem chegar ao outro lado e, consequentemente, anos mais tarde, a terra de Canaã. No dia em que se completaram 430 anos de escravidão do Egito, os israelitas puderam sair de lá. O filho do faraó, os filhos dos egípcios foram mortos. A gente olha e diz, é um genocídio, é verdade. Nós vamos ter algo parecido depois do nascimento de Jesus, quando Herodes manda matar todas as crianças da região de Belém abaixo de 2 anos. A gente olha para essas histórias e fica um pouco arrepiados. Já falamos em outro momento aqui de que todas elas têm a ver com a idolatria do povo. Infelizmente, a dor e o sofrimento existem por todos os lados. O filho do faraó também morreu, e para que Jesus, anos mais tarde, através do povo de Israel, pudessem chegar até nós. Na verdade, esse texto todo mostra-nos que Deus e para Deus não há nada maior e não há preço que Ele não pague para ver o seu povo liberto, para cumprir o seu propósito. Ele havia firmado um propósito com Abraão de que através dele, que depois veio a ser Israel, todas as nações do mundo seriam abençoadas. E nós estamos falando aqui diretamente de Jesus Cristo, que veio, viveu entre nós, deu sua vida, morreu e ressuscitou e nos reconectou com isso com Deus. Este é o plano do Criador. E não existe nada que Deus não mova, não existe nada que Deus não use e não existe nada que Deus não faça a fim de cumprir os seus propósitos. Os Salmos dizem isso, de que não há nada no céu e na terra que o nosso Deus não seja capaz de mover para que todos os seus propósitos sejam cumpridos para esta boa criação. Então, quando nós lemos estes textos, especialmente esse finalzinho da história, nós precisamos nos dar conta que o Deus Criador, Ele não faz a curva, Ele não dobra a esquina para cumprir aquilo que Ele tem proposto para este mundo. O povo de Israel precisava ser liberto para ser colocado na terra de Canaã, e ali se desenvolver, e ali cumprir o seu propósito. Nós temos que nos dar conta de que séculos mais tarde, é naquele lugar, naquela região, que José e Maria serão visitados pelo anjo que dará a eles a notícia de que receberão um menino, de que receberão o privilégio de serem pais do menino Jesus.
Por isso, de novo, nós não podemos olhar o Antigo Testamento sem olharmos para os planos e os propósitos que Deus tem para este mundo. Tem também para mim e para a sua vida. Que a gente possa entendê-los e aceitá-los e recebê-los com gratidão. Grande abraço, a gente se encontra logo aí na frente.